Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui o professor Tássio novamente, né? Devido a essa pandemia aí do coronavírus, a gente tá agora em AD, né? Então vamos lá falar um pouco sobre noções de eletrocardiograma. O eletrocardiograma é uma monitorização eletrocardiográfica, que é a representação gráfica em um papel da atividade elétrica. Então, quando a gente vai ver o que é eletrocardiograma, é um aparelho que vai interpretar a atividade elétrica do coração e ele vai colocar essa representação no papel. E a gente sabe que tem a monitorização contínua na UTI, né, que é no monitor. Mas vamos lá. É utilizado para o diagnóstico, documentação e tratamento de pacientes graves. Então, no caso da unidade de terapia intensiva, o paciente é submetido de forma contínua à monitorização, né? Mas não somente de arritmias, mas também de outras complicações, como distúrbios eletrolíticos, arritmias, isquemias, né? Aqui está um exemplo de um traçado eletrocardiográfico de 12 derivações, normal, paciente com ritmo sinusal. A gente tem as derivações D1, D2, D3, a gente tem as derivações AVR, AVN, AVF, a gente tem as derivações precordiais, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, e a gente vai entender um pouquinho desse eletro. A gente sabe que o eletrocardiograma é um exame muito complexo, que demanda muito tempo de estudo e muita... Vamos lá. Então nós aplicamos o eletrocardiograma nas isquemias miocárdicas, infarto, sobrecargas atriais, ou seja, questões de hipertrofia miocárdicas e ventriculares, né, arritmias, efeitos de medicações, por exemplo, digitacos, beta-bloqueadores, um exemplo, né, alterações eletrolíticas, um exemplo, hiperpotassemia, hipopotassemia, hipercalemia, hipocalemia, entre outras, tá bom? E funcionamento de marca-passo. O coração é um órgão muscular oco, então aqui é só uma revisão anatomofisiológica, tá aqui para vocês dar uma olhada melhor, né? Que ele pesa de 280 gramas a 340, né? Tem suas 4 cavidades, e aqui é só uma revisão anatomofisiológica, a questão de sístole, diástole, de oxigênio, nutrientes, etc. Aqui a imagem do coração, do miocárdio, ele com suas câmaras, né? Então, se vocês não lembram dessa parte anatomofisiológica, retornem um pouco, vejam, porque é fundamental para a gente entender o eletrocardiograma a revisão anatomofisiológica. Então, a gente tem que entender bem essa anatomia, essa fisiologia, né? Inclusive essa eletrofisiologia, que é essa questão de bomba de sódio, potássio, né? Que aí a questão dos repousos eletricamente polarizadas, que as células perdem sua negatividade interna através da despolarização, e a despolarização é programada célula a célula, produzindo uma onda de despolarização que é transmitida por todo o coração. Então, para ser muito conciso, isso aqui, ou seja, a questão de despolarização e repolarização, né? A questão de bomba de sódio e potássio, certo, gente? Então isso aí, creio eu que vocês viram em fisiologia, se não voltem, porque pra gente, tá bom? Então a gente tem que entender isso aqui também, que do ponto de vista dos eletrocardiografistas, o coração consiste em 3 tipos de células: as células de marca-passo, que é no caso o nó sinusal, né, e o nó sinoatrial, tá bom? Ou nó atrioventricular. Então a gente tem um nó sinusal e nós temos o nó atrioventricular. Então a fonte normal da eletricidade do coração. Células de condução elétrica, que são os circuitos e fios, que são as fibras internoidais, né? A gente tem o feixe de His, fibras de Purkinje, e as células miocárdicas, que é o tecido muscular, né? O famoso miocárdico, que é a máquina contrária. Olha só, as células marca-passo são células capazes de despolarizar e repolarizar.
As células são capazes de despolarizar espontaneamente de forma repetida, em uma frequência particular. Cada despolarização espontânea serve como fonte de uma onda de despolarização que inicia um ciclo cardíaco completo de contração e relaxamento, que a gente chama de sístoles e diástoles. Então a gente registra um ciclo elétrico de despolarização e repolarização de uma célula, obtendo um traçado elétrico cardiográfico, né, através do potencial de ação. Então, a cada despolarização espontânea é gerado um novo potencial de ação. Então, estão localizados no átrio direito, né, então, chamado nó sinusal, que dispara entre 60 a 100, que é um ritmo, a frequência que a gente chama de frequência cardíaca normal, um rítmico, né, o ritmo, frequência cardíaca normal de 60 a 100, e aí pode variar do sistema nervoso autônomo, questão de medicação, adrenalina, estímulo vagal e exercícios, repouso. Aí aqui está o modelo, né, do nó sinusal fazendo sua despolarização e com isso gera uma onda. Como as células miocárdias são bem excitáveis, então o nó sinusal dispara, né, tem sua excitação e conduz células de condução. Então são finas e longas, né? E aí transporta a corrente de forma rápida e eficiente. Que a gente tem um exemplo aqui do septo intratrial, o feixe de Beckmann, tá bom? As vias dos átrios têm maior variabilidade anatômica, então as fibras elas passam, né, de célula a célula, e entre os átrios a gente chama de feixe. As células miocárdicas são responsáveis pelo trabalho de contrair e relaxar. Contém em abundância actina e miosina. Quando as ondas de despolarização atingem a célula miocárdica, o cálcio é liberado para dentro, levando a se contrair. Esse processo chamamos de acoplamento, excitação, contração. Assim, uma onda de despolarização ao atingir as células miocárdicas irá se espalhar por todo o miocárdio. Aqui o exemplo, né? A questão de actina e miosina, sódio. Olha aqui, o nó sinusal, feixe ou fascículo de Beckmann, o ramo direito do feixe de His, a gente tem o nó atrioventricular. Então, o nó sinusal, após se excitar, ele vai conduzir por essas células até o nó atrioventricular. O nó atrioventricular vai dar uma pausa momentânea e conduzir para o feixe de His, o ramo direito e o ramo esquerdo, tá bom? E aí depois as fibras de Purkinje, tá aí a anatomia. Olha só, tempo e voltagem. Então as ondas que aparecem no eletrocardiograma refletem primariamente a atividade elétrica das células miocárdicas. Então as ondas produzidas pela despolarização e repulsão são registradas no papel de eletrocardiograma, como qualquer tipo de onda. Então elas aparecem, né? E as ondas produzidas de despolarização são registradas no papel. Então, duração medida de fração em segundos, certo? Então, na duração a gente vê a em frações de segundo. Olha na linha aí, ó, vertical. A amplitude medida em milivolts na linha vertical, e a duração na linha horizontal, tá bom? Então, configuração, um critério mais subjetivo, referente à forma e ao aspecto da onda. Então, para não haver mais dúvida, a duração a gente vê na linha horizontal, em tempo, que é em segundos, certo? E a amplitude, que é na vertical, é em milivolts. O papel do elétron. Então, é um rolo de papel gráfico longo e contínuo com linhas claras. Olha só, cada quadradinho desse bem pequeno, ele equivale a 1 por 1 milímetro, certo? E as maiores, elas equivalem a 5 por 5 milímetros, que ocorrem na vertical e na horizontal. O eixo horizontal mede em tempo e o eixo vertical em milivolts, como já foi dito. Então a distância através de um pequeno quadrado é de 0,04 segundos. Então a distância de um grande quadrado é de 0,2 segundos, obviamente. Então gravem esses dados, que aí a gente sempre vai precisar lá na frente. Isso aí vai ter que ficar decorado na cabeça da gente, né? E o eixo vertical mede em voltagem, como eu disse, em milivolts.
A distância de um quadrado pequeno é de 0,1 milivolts e o do grande é de 0,5 milivolts. Tá bom? Então a gente vê aqui nessa imagem uma amplitude de uma onda pequena, né, de um quadrado de 5 por 5 milímetros, que é questão aí de tempo de 0,2 segundos. E na vertical, a gente tem, no caso de 0,5 milivolts, tá bom? Aqui tá os exemplos que a gente tem que observar. Olha só, o nódulo sinusal dispara espontaneamente, tá bom? Que isso já foi dito. Começa a se espalhar. Então, os eletrodos colocados na superfície corporal resistem um pequeno surto de atividade elétrica. É o que a gente chama de onda P. Como o nódulo sinusal está no átrio direito, então ele começa a despolarização antes do átrio esquerdo, né? Termina mais cedo. Quando a despolarização atrial está completa, o eletrocardiograma se torna eletricamente silencioso. Nódulo atrioventricular. Em corações saudáveis existe um portão elétrico na junção atrioventricular. A onda de despolarização, tendo completado sua jornada pelo átrio, deve ser canalizada pelo septo interventricular. Aqui o nó atrioventricular diminui a velocidade de condução para que o rastejo, né, que é essa pequena pausa, esse inteligente sistema permite que os átomos se esvaziem e o conteúdo caia no ventrículo antes de se contrair. Então é aquela parte que vocês viram lá em fisiologia. Por isso que a gente contrai primeiro os átrios para derramar seu conteúdo nos ventrículos e depois os ventrículos. E por isso que a gente escuta aquelas duas bolhas cardíacas. Então, após a onda de despolarização escapar do nó atrioventricular, ela é disseminada rapidamente para os ventrículos através de células de contração. Esse sistema de condução ventricular consiste em 3 partes: feixe de His, ramo de feixe e fibras terminais de Purkinje, tá bom? Então a despolarização ventricular, que é a mesma coisa de contração ventricular, é marcada pela deflexão no ECG, chamada de complexo Q. Olha só, novamente a imagem do feixe de His, anatomia, eletrofísica, né? E aí o complexo QRS, tá bom? Que aí a gente já vê, olha só, no traçado da onda P. As partes do complexo QRS. O QRS consiste em várias ondas distintas, para cada uma com seu nome. Olha só, a primeira deflexão, e aí o nome já está dizendo deflexão, que é baixa, certo? Que é para baixo, é a onda Q. A primeira deflexão para cima é a onda R. E se houver uma segunda deflexão para cima, é chamada de R'. A primeira deflexão para baixo após uma deflexão para cima é chamada de onda S. Tá bom? E se todas as configurações consistirem unicamente em uma deflexão para baixo, é o que chamamos de onda QS. Olha só, isso é um pouco complexo, eu preciso da atenção de vocês. Então, a primeira porção do complexo QRS representa a despolarização do septo interventricular pelo fascículo septal, né? O ventrículo direito e esquerdo estão despolarizados quase ao mesmo tempo, mas a maior parte do que vemos é a ativação do ventrículo esquerdo, pois a massa muscular é 3 vezes maior do que o do ventrículo direito. Olha só, após a despolarização, eles passam por um curto período refratário. Elas então se repolarizam, ou seja, restauram de forma eletronegativamente em seu interior. A repolarização ventricular insere uma terceira onda do ECG, que é a onda T, que a gente vê já depois do complexo QRS. Tá bom? Aqui é só uma observação, certo, gente? Também há uma onda de repolarização atrial, que coincide com a despolarização ventricular e fica escondida. Olha só, complexo QRS, RSR, RS, QR, QS e a onda R. Tá vendo? Então a gente pode ver isso aí, mas aqui está na parte da direita a despolarização do septo, né? E o complexo. Aqui a onda P, né? O complexo QRS e a onda T. Identificação das linhas retas. Eu também vou precisar dessa observação de vocês. Por isso que a gente às vezes diz segmento ST, né? Intervalo
etc, QR, e assim sucessivamente. Olha só, as diferentes linhas retas que conectam as várias ondas também recebem os nomes. Assim nós falamos de intervalo PR, do segmento ST, do intervalo QT e assim por diante. Olha só, as linhas retas a gente chama de segmentos, certo? E aí, né? E aí quando o intervalo engloba pelo menos uma ou mais linhas retas, a gente chama de intervalo. Olha, preste atenção. Segmento quando a linha é reta, e quando o intervalo engloba, né? No caso, quando engloba uma onda mais e uma linha reta, pelo menos uma onda e uma linha, a gente chama de intervalo. Ó, aqui os exemplos de intervalos e segmentos: intervalo QT, segmento ST, intervalo QRS, tá bom? A questão da repolarização movendo para longe do eletrodo positivo, causando deflexão, assim sucessivamente, tá bom? Tá o desenho aqui ilustrando para ficar mais fácil. Olha só, e essa imagem é bem legal, preste atenção nesse vetor, tá bom? Que está aí no septo interventricular. Olha só, se uma onda de despolarização estivesse se movendo em direção ao eletrodo de superfície, mostrará uma deflexão positiva. Tá vendo? Por isso que aí a gente vê, né? Se preocupe não que a gente vai ver, ó, V1, V2, a deflexão negativa, né? V3, V4 já tá, né, igual, parecido com o C aí. E V5, V6 a gente já vê como o A. Olha só, daqui a pouco a gente vai ver isso aí, tá bom? Então mostrará uma deflexão positiva. Se a onda estiver se movendo para longe, este irá registrar uma deflexão negativa. Olha só, o B. Se a onda estiver perpendicularmente ao eletrodo, é uma onda bifásica, né, isiguais. Então os eletrodos de repolarização são opostos. Como o coração é um órgão tridimensional, né, e sua atividade elétrica também deve ser compreendida em 3 dimensões, o elétron padrão consiste em 12 derivações, cada uma determinada pela colocação e pela orientação de vários eletrodos no corpo. Cada derivação vê o coração em um ângulo, né? É como se a gente pegasse o coração e fosse tirar fotos em diversos ângulos. Quanto mais derivações, mais informações. Por isso que a gente utiliza o de 12 derivações. E para preparar o paciente para um ECG de 12 derivações, 2 eletrodos são colocados nos braços e 2 nas pernas. Estes formam essas bases para as 6 derivações dos membros cordiais. As 6 derivações dos membros vê o coração em um plano frontal, na frente. Se lembra lá no começo da anatomia? Então pode ser visto como um grande círculo sobreposto ao corpo do paciente, marcado em graus. As derivações dos membros vêm de forças elétricas, despolarização e repolarização, se movendo para cima e para baixo, e para a esquerda e direita. Para produzir as 6 derivações do plano frontal, cada eletrodo é designado como positivo e negativo na máquina. Cada derivação tem sua visão não sei se vocês já ouviram: Paraíba na direita, Brasil na esquerda, as cores, né? Vermelho no meio superior direito, perna direita, o preto, na esquerda o amarelo no meio superior e na perna o verde, né? As derivações dos membros, que é a D1, D2 e D3, né? A derivação 1, D1, é criada tornando o braço esquerdo positivo e o direito negativo, e seu ângulo de orientação é o 0. A derivação 2 é criada tornando a perna positiva e o braço direito negativo, e seu ângulo de orientação é 60 graus. E a derivação 3, D3, é criada tornando a perna positiva e o braço esquerdo negativo, e seu ângulo de orientação é 120. Não é. Mas a gente começa a prestar atenção através dessas imagens, a gente começa a perceber, né, todo esse sistema. E aí vem, que eu trouxe para vocês tudo mastigado. Aqui o ângulo de 90, lá, ó, se lembra? Na região superior, perto do queixo, lá do mento, do menos 90, do mais 90, que é o AVF, né, região diafragmática. O D2, mais 60,
né, no ápice do coração, mais ou menos por ali. O 0, se lembra, no braço esquerdo. Os 180 no braço direito. Então a gente aqui, ó, começa a ver o seguinte, ó, derivação D2, D3 e derivação AVF, então um ângulo de mais 60, 120 e mais 90, ou seja, região diafragmática. Derivações laterais, mais 0 e menos 30, e mais para o lado esquerdo, AVL e D1. E derivação do lado direito, AVR, menos 50, né, que é as 6 derivações precordiais, ó, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, então são dispostas no tórax, no plano horizontal, e para criar as derivações, cada eletrodo torácico é tornado positivo, um de cada vez. Então os 6 eletrodos positivos criam as derivações precordiais, V1 a V6, e aqui está o posicionamento. V1 no quarto espaço intercostal da linha hemiclavicular, né? Direita, ou seja, a direita do externo, o V2 no quarto espaço intercostal, o V3 é colocado entre o V2 e o V4 no quinto espaço, na linha mesoclavicular, ou hemiclavicular, o V5 é colocado entre o V4 e o V6, e o V6 é colocado no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Bom, gente, e observe que o ventrículo direito se posiciona anteriormente e medialmente dentro da cavidade corporal, certo? E o ventrículo esquerdo se posiciona posteriormente e lateralmente. As derivações V2 e V3 ficam em ventrículo direito, e V3 e V4 em septo interventricular, e V5 e V6 sobre o ventrículo esquerdo. Aqui é só a posição, gente. Mas, ó, derivação V1, V2, V3 e V4 nos grupos anteriores. D1, AVL, V5 e V6 na lateral esquerda. D2, D3 e AVF inferiores. E a VR, como a gente tinha mostrado lá, é só. Tá bom? Olha aí esse ângulo para vocês terem uma noção muito boa de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Ou seja, a gente precisa na nossa visão precordial ver do nosso sinusal até o fechamento das fibras de Purkinje, né? Todo o processo eletrofisiológico. E os cuidados de enfermagem: informe ao paciente antes da conexão dos eletrodos e sua frequência, ritmo cardíaco, né? Explique a ele para não ficar preocupado, exponha o tórax do paciente, se ele tiver muitos pelos, né? Retirar o excesso, etc. Prepare o paciente, apare os pelos, como eu já tinha dito, tá bom? A cada 24 horas renova o eletrodo, avalie a pele, atentar para os cabos que não conectados aos eletrodos, né? E questão do encaixe. Para a realização do ECG, assegura a tranquilidade do paciente, garanta sua privacidade e